Então, agora que nós vimos o princípio de funcionamento do observador, que nós vimos como projetar o ganho L, como escolher a dinâmica, vamos ver algumas extensões que são interessantes sobre observadores de estados. Tá? E isso são extensões simples, né? É longe de ser algo exaustivo. A primeira coisa que eu queria conversar com vocês é sobre observadores de distúrbios. Tá? Então, a pergunta é a seguinte, ó, a gente tem as equações dinâmicas do nosso observador de estados, e ele está sujeito a um torque externo, que é uma carga que é aplicada nele, né? Será que é possível estimar essa carga aplicada ao motor? Essa é a nossa pergunta, né? E a gente sabe como fazer essa resposta, na verdade. A gente já sabe fazer essa resposta. O que a gente vai dizer? Ó? Eu vou dizer que essa carga ela é um estado, x3. Tá? Eu vou dizer, obviamente, também, como eu não sei como é que essa carga vai variar, eu vou dizer que ela é constante. Então eu vou dizer, olha, a carga, eu não sei exatamente como é que ela funciona, então eu vou supor que ela é uma constante. Tá? E a nossa pergunta agora é a seguinte: esse sistema que está aqui, com uma medição da velocidade, que é o primeiro estado, né? Ele é observável? Se ele for observável, significa que eu consigo estimar essa carga. Tá? E basicamente se torna um problema simples. Né? O que a princípio era um problema complicado, será que eu consigo estimar a carga do motor de corrente contínua? Agora é simples, é só a gente ver o ranking dessa matriz de observabilidade. Tá? Então, supondo que a nossa saída é a velocidade, a gente tem essa matriz C, 1, 0, 0 agora, porque o sistema foi aumentado. A pergunta é se essa matriz daqui, que ela é quadrada, possui um determinante diferente de zero. Se esse for o caso, o sistema é observável. E nesse caso daqui, ele é observável. Tá? Então, é simples a gente resolver esse tipo de problema utilizando essa teoria de observabilidade que a gente viu nas sessões anteriores. De fato, né, olha só, aqui foi feita uma simulação em que é aplicada uma carga no motor e aqui está a estimativa dessa carga. Né? Tá? A gente vê que a gente consegue fazer a estimativa perfeita na ausência de ruído, né? E se tem um pouco de ruído, a gente consegue também estimar, só que, é claro, o ruído ele é amplificado para o terceiro estado. Então, existem inúmeras aplicações de observadores de estados. Tá? Uma extensão lógica para o que a gente falou antes é a detecção de falhas. Né? A gente pode estimar a carga que está sendo aplicada. A gente sabe que a carga normal de uma determinada operação ela tem que ficar em alguns limites. Se essa carga passar desses limites, quer dizer que aconteceu alguma coisa estranha, então a gente pode levantar um flag lá e dizer, olha, possivelmente aconteceu uma falha no sistema. A outra maneira que a gente tem é de estimar todos os estados, mesmo os medidos e os não medidos, né? E a gente vê que se a estimativa ela é corrompida, então ela está muito longe da estimativa real, quer dizer que está acontecendo algum problema no nosso sistema, né? Então essa é uma maneira da gente detectar falhas, a maneira mais simples que a gente tem de detectar falhas. A gente usa observadores de estados na fusão de sensores, né? Então engenharia biomédica usa bastante isso, né? É só um exemplo, né? A robótica usa um monte também, nós vamos falar disso agora. Mas na engenharia biomédica a gente tem que estimar várias medidas, digamos assim, né? Várias variáveis dentro de um sistema biológico, e é muito difícil a gente fazer isso, então a gente faz uma fusão de sensores em que a gente mede algumas variáveis e tenta estimar os valores necessários através de observadores de estado. Então, veículos autônomos como quadcópteros, né, obviamente a gente tem esse problema porque o quadcóptero, por exemplo, a gente não consegue, não existem sensores que a gente pode colocar dentro dele que nos dizem exatamente qual é a posição dele, né? A não ser que a gente use um GPS, né? A gente precisa de sensores externos para fazer isso, né? E mesmo esses sensores externos, a gente vai ter que, de alguma maneira, inferir qual é a orientação dele, do quadcóptero, qual é a posição dele, a partir de uma fusão de sensores. Então, robótica em geral usa isso, né? Aqui eu tenho um exemplo muito interessante, ó, nos primórdios da navegação autônoma de carros, né, de veículos. Então, esse aqui foi um carro que a Google começou trabalhando. E o sensor que eles usavam, na verdade, ele gerava uma nuvem de pontos que calculavam a distância do veículo até o que ele estava enxergando na frente. Então, vocês podem ver aqui, na verdade, isso aqui é um sensor que ficava girando, né? E ele dizia qual era a distância que ele tinha, então, de cada um dos pontos que ele estava na frente dele, né? Então, ele girava, fazia uma camada, depois ele levantava um pouquinho, aumentava a inclinação, fazia outra camada, fazia outra camada, fazia outra camada.
Depois, com isso, a gente consegue, como seres humanos, é claro, né, ver de forma clara que, olha, aqui tem um poste, aqui tem uma árvore, aqui está a estrada, né, aqui tem uma casa. Olha que legal, né? Mas como é que o veículo tira informação de tudo isso que está acontecendo? A gente precisa, de alguma maneira, de observadores de estado, então, que nos dizem, né, a partir de tudo isso, qual é a velocidade relativa do carro, qual é a distância que ele está dos objetos, assim por diante. A gente funde isso também com GPS, a gente funde isso com encoders, acelerômetros dentro do carro, para conseguir uma boa estimativa de aonde que o carro se encontra e o que tem na volta dele. Tá? O carro da Google, na verdade, tem um curso online que pode ser feito isso, que pode ser feito disponível para todo mundo, que ele mostra lá como é que foi feito. E basicamente o que eles usam é um filtro de Kalman, como a gente viu, é parecido com esse observador de Leuenberger que a gente trabalhou. Tá, esse daqui é um exemplo de um projeto que foi feito num laboratório, em que a gente tem aqui um veículo omnidirecional, né? Então ele tem essas rodinhas bonitinhas que permitem ele andar para os lados também. E baseado na câmera que tem aqui dentro dele, ele capta esses features e a gente consegue mandar ele para posições determinadas aqui. Então, para fazer tudo isso, a gente tem um observador de estados também que diz, olha, como é que eu sei qual é a minha posição nesse ambiente controlado a partir dos features que estão lá na tela. Tá? Isso daqui é utilizado em sistemas mais complexos, como por exemplo essa plataforma de Stewart aqui, né? Como é que a gente faz para determinar a posição da plataforma para poder fazer o controle dela, né? Então aqui embaixo tem uma câmera, essa câmera está olhando aqui para baixo, pega esses pontos de interesse e a partir das equações da câmera a gente consegue determinar então qual é a posição, qual é a velocidade e a posição angular e velocidade angular do topo da plataforma, tá? Então isso aqui é muito importante vocês imaginarem se a gente coloca essa plataforma num navio e quer ter uma parte estável do navio para fazer, por exemplo, a troca de pessoas, né, de um navio para outro. Então é importante que a gente tenha uma boa estimativa do que está acontecendo aqui em cima para tornar essa parte daqui estável, né? Certo? Essas são algumas extensões, alguns desses projetos daqui eu estou envolvido eu mesmo, é sempre uma área que me interessou bastante. Se vocês quiserem conversar sobre isso, é só me chamar e a gente pode pensar em alguma coisa juntos. Conclusão do que a gente viu de observadores de estado. Tá? Observadores, eles estimam as variáveis que não são mensuradas. Essa é uma definição bem simples de observadores de estados. O projeto é feito alocando os autovalores da matriz A menos LC. A dinâmica do erro, ela tem que levar em conta a qualidade do sensor, né? Então depende muito do ruído que tem dentro do nosso sensor. E existem inúmeras aplicações que são muito interessantes. O que nos faltou ver ainda é uma coisa chamada o princípio da separação, que ele diz que a gente pode projetar o ganho L do observador de estados independente do ganho K de controle. Também falta a gente ver qual é a dinâmica do observador na malha fechada do sistema, né? Então como é que a malha do sistema influencia na malha do observador. E na verdade a gente vai ver que isso não acontece, né? Mas a gente vai ver que é importante que o observador seja mais rápido que a malha do sistema. E vamos ver alguns exemplos também para a gente fixar bem essa ideia. E o próximo é um exercício de análise do sistema em malha fechada. Então, esse fica de exercício para vocês fazerem me entregarem, tá? Então, foi dado um sistema, foi dada uma lei de controle também para esse sistema e foi dado um observador de estados. E eu peço para vocês determinarem a estabilidade desse sistema em malha fechada. E eu peço que vocês determinem qual é a dinâmica do erro de observação. Tá? Então é o processo inverso, né? Em vez da gente ter que projetar o L para conseguir uma dinâmica, foi dado o L e eu quero descobrir qual que é essa dinâmica.